Olá, bem-vindos de volta. Essa é a continuação da aula sobre coeficientes de associação. Nessa parte da aula a gente vai falar sobre alguns, na verdade, um único coeficiente que serve para entender a relação entre descritores, né? Então a gente está falando aqui do R-mode, só que é possível incluir, né, dados de diferentes tipos, diferentes naturezas. Esse é um índice bastante utilizado, como eu tinha dito, na literatura de ecologia funcional, né, de atributos, e apesar de ter sido descrito há um certo tempo atrás, né, na década de 70, recentemente, de novo, esses índices vão sendo redescobertos e vão ganhando novas utilidades. Assim como lá o Halp Creek tinha sido utilizado a primeira vez lá no contexto de paleontologia, né, e agora ele foi redescoberto e ganhou essa nova utilidade na área de ecologia de comunidades, mais especificamente na diversidade beta, né? Então, o Galway, ele é um tipo de... enfim, ele foi descrito justamente pelo John Galway, que é esse senhor aqui distinto, né? Foi um cara bastante importante, a gente vai ver outra contribuição essencial dele, que é justamente a análise de coordenadas principais, né, que é a PCOA. Então ele é um cara, ele é um estatístico, né, um biometrista que ele estava interessado, ele está tentando criar novas ferramentas justamente para lidar com dados que os ecólogos começavam, né, a coletar. É justamente dados de composição, de espécies, mas também esses tipos de dados que incluíam descritores ambientais que nem sempre eram quantitativos, né? Então ele podia ter algum outro tipo de descritor, por exemplo, um fator, né? E que nenhum desses outros coeficientes conseguiria lidar. Então ele propôs esse coeficiente lá em 71 que permitia a gente ter uma matriz, né, com vários descritores, cada um deles com uma natureza de dados. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente poderia ter um descritor que era contínuo, por exemplo, profundidade do corpo d'água, poderia ter algum outro tipo de descritor binário, sei lá, presença ou não de peixes, né? E outro multistável, etc. E, inclusive, conseguir lidar com dados faltantes, né? Ah, então, esse é um tipo de coeficiente bastante importante, bastante útil. E em 2009, a Sandrine Pavone, né, e colaboradores lá da França e da Inglaterra, eles expandiram ainda mais a capacidade desse índice para, além disso tudo que eu descrevi aqui, esse índice modificado, ele também consegue lidar com dados circulares, né? Que é muito tipo em estudos fenológicos, né? Você lida com dados, né, um mês em que acontece algum tipo de, de evento, né? Ou a direção de alguma coisa, né? Também para dados fuzzy, né? Que a tradução seria pertencimento difuso, e para dados ordinais também. Então, são três tipos de dados que não tinham sido abarcados ainda no índice original do Galway, que a partir dessa modificação da Pavone passam a ser possíveis de ser tratados, né? Enfim, o Galway ficou aqui atrás de mim, mas a gente vai ver de novo ele daqui a pouco nas outras aulas sobre PCOA, como eu disse, né? Então, o cômputo, né, desse coeficiente, aqui eu estou falando especificamente da distância, né, de Gauer, ele é um pouquinho diferente, né, a lógica por trás dele em relação aos outros coeficientes que a gente viu até agora, porque basicamente ele faz um cálculo de similaridade, né, separado para cada tipo de descritor. É basicamente isso, né? E aí, claro, cada cálculo desse leva em conta a natureza dele, se é um fator, se é uma variável multistado, etc., né? Se é binário ou não. Então, aqui no caso de descritores quantitativos, é uma coisa bastante simples, né? Você simplesmente pega a diferença absoluta desses dois valores, né? E divide o valor máximo dessa diferença. E depois tira o complemento.
Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, eu só quero deixar claro que esse é um tipo de coeficiente bastante poderoso e que com certeza vai ser útil para a gente em algumas situações, então por isso que eu quis falar sobre ele. Bom, terminando essa parte de coeficientes, né, é importante a gente, que é uma parte bastante relevante, né, como eu disse, que é essencial, na verdade, para a gente entender a estatística multivariada a partir daqui, a gente aprender as análises de fato. Mas, além disso, uma coisa complementar, digamos assim, que é tão importante quanto, é a gente entender as padronizações e as transformações. Para que a gente usa, em que tipo de contexto a gente usa e quais delas usar. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro é padronização, né? Uma coisa que é bastante simples, mas que é uma coisa que requer a nossa atenção. Né? Quando que a gente usa esse tipo de coisa, de cálculo? Né? Na maioria das vezes, quando a gente trabalha principalmente estudos de ecologia de comunidades, né? Que a gente amostra, como lá no exemplo que eu dei dos sapinhos, na primeira aula, a gente amostra a composição de espécies, né? A identidade das espécies em cada comunidade, em cada poça, mas também coleta nessas mesmas poças algum tipo de descritor, né? Ambiental, alguma variável ambiental. Só que na maioria das vezes, essas variáveis ambientais elas são medidas em escalas diferentes. Então, por exemplo, a temperatura é medida em graus Celsius, né, que varia negativo até positivo. A distância da margem ela é medida em metros. Né? A área da poça, por exemplo, é medida em metros quadrados. Então, pelo fato de você ter essas diferentes escalas nas variáveis, isso, se a gente não fizer nenhum tipo de operação nela antes de entrar com ela nas análises, a gente acaba dando, às vezes até implicitamente, um peso maior para algumas, né, do que outras, porque algumas vão variar muito mais, porque naturalmente elas variam muito mais do que outras. Então, nesse tipo de situação, a gente deve fazer uma padronização, né? Uma coisa mais simples de ser feita é simplesmente calcular o que a gente chama de z-score, né? Que é basicamente pegar um dado, né? Retirar a média, né? Fazer a diferença dele em relação à média e dividir pelo desvio padrão, né? Muito simples. A partir desse tipo de transformação, então todas as variáveis eles passam a ter ou passam a variar seguindo uma distribuição Z, que é basicamente, né, uma distribuição gaussiana padronizada, né? Por isso até que chama padronização. Uma distribuição gaussiana padrão é uma em que a gente tem a média em zero, né? E a variância igual a 1. Então essas são essa escala. Então aí sim a gente pode comparar as variáveis porque elas estão variando na mesma escala. E aí eu não tenho problema de dar importância, né, para uma do que para outra. Então esse é o tipo de situação bastante comum, né, como eu disse, a gente tem vários locais, e aí neles a gente mede tanto as nossas as identidades das espécies, mas também características ambientais desses locais, por exemplo, pH, temperatura, umidade, etc. Então aqui o pH a gente sabe que ele tem uma escala de variação, né? A mesma coisa para temperatura e umidade, só que elas justamente têm escalas de variação diferentes. Então, se a gente não fizer nenhum tipo de operação, né, nelas a gente acaba dando mais ênfase, né, maior importância para aquelas variáveis que variam mais do que as que variam menos. Né? Então, nesses casos, por exemplo, o pH, né, a gente sabe que ele naturalmente varia de 0 a 14, mas enquanto a temperatura, né, varia de 0 a 42 graus, imagina numa poça, algum tipo de temperatura do ar, né? Enquanto a umidade varia de 0 a 100. Então, a gente justamente precisa, nesse caso, fazer um tipo de padronização. E se a gente aplicar aquela formulinha que a gente viu lá no slide anterior, o que a gente vai descobrir? Né? Que se a gente pegar um determinado tipo de dado, né? Um dado, tirar a média dele, né? E dividir pelo desvio padrão, a gente vai encontrar um valor, né? De pH padronizado. Né?
Isso é importante porque nas análises, principalmente nas análises de ordenação, né, é muito importante você fazer isso porque existe já evidências, o Legendre testou isso e de fato você corre menos risco de cometer erro tipo 1 quando você utiliza matrizes padronizadas. A gente vai voltar a tocar nesse assunto na aula sobre PCA, que é as análises de ordenação irrestrita. Eu vou mostrar um exemplo em que isso fica bastante claro, né? As implicações, né, de quando você não faz esse tipo de padronização. Aqui, de novo, tem uma tabelinha que eu gosto bastante do livro do McCune e Grace, que ele ajuda a gente a fazer essa análise exploratória de dados, né? De novo, eu estou retomando um conceito que a gente falou lá no comecinho da primeira aula, né? Então é importante você conhecer os seus dados primeiros antes de querer analisá-los, né? Então, esse tipo de coisa, padronização, transformação, é uma etapa, ou uma das etapas que faz parte da análise exploratória de dados, né? Então, aqui o McCune Grace ele deixa algumas recomendações para a gente, que basicamente resume o que eu acabei de falar, enfim, dá algumas outras variantes, digamos assim, né? E em relação aqui a gente está falando de termos de transformação, né? Basicamente quando a gente fala ou quando a gente lida com descritores ambientais. No caso, quando a gente está lidando com matriz de espécie, né? Matriz de composição de espécies, a gente vai precisar fazer algum tipo de transformação, né? O que eu quero dizer com isso? A gente, pelo fenômeno que a gente estava conversando há pouco, a maioria dos casos que a gente lida com matrizes de composição de espécies, essa matriz acaba tendo vários zeros, né? Porque nem todas as espécies ocorrem em todos os locais. Então, dependendo da análise que você for fazer, isso pode ou não ser um problema, né? No caso da composição de espécies, quando você está lidando com abundância, né? A gente pode lidar tanto com abundância quanto incidência, presença ou ausência de espécies. Quando você está lidando com abundância, você tem uma disparidade muito grande de abundância entre as espécies da sua comunidade. É interessante você fazer algum tipo de transformação, e uma das mais recomendadas é justamente a transformação de Hellinger, né? Ou a transformação de Corde. A gente vai ver que, na verdade, essas duas transformações elas fazem parte de uma série de transformações, eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aonde isso passa a ser um problema? Ou você fazer ou não essa transformação, né? Ocorre de novo quando você está lidando com ordenações aqui, tanto restritas quanto irrestritas, quando você tem, como eu disse, né, essa grande disparidade, uma grande diferença entre a abundância das espécies. Isso acaba enviesando a ordenação, você não consegue ter algum tipo de resposta muito eficiente do seu modelo, né? Principalmente se você está fazendo uma ordenação irrestrita nesse caso. Então, como eu disse, isso surge, esse tipo de padrão isso surge naturalmente em comunidades ecológicas, porque o padrão mais clássico que você pode ter é um padrão assim, né? Esse aqui é uma curva de ranking abundância ou um plot de Whittaker, né? Em que você plota simplesmente as espécies mais abundantes para as menos abundantes, e aqui você pega a abundância relativa, normalmente você converte isso em log, né? E aí o padrão mais clássico que você tem é algumas poucas espécies, elas são muito abundantes, mas a grandíssima maioria das espécies são raras, né? Então isso acaba gerando aquele padrão que eu disse, que você acaba tendo vários zeros na matriz, e algumas vezes uma disparidade muito grande entre essas espécies, né, que são muito comuns, e outras que são mais raras ou menos frequentes, né? Dependendo do tipo de dados que você está levando em conta. Então, nesse caso, é quase que uma regra geral, vou dizer assim, é quase que algo, um padrão, uma praxe, né? Você fazer esse tipo de transformação se você está lidando com dados de espécie, né? E aqui, né, esse é um artigo bastante influente, né, de 2001, do Legendre e do Gallagher, que eles testam vários tipos fazem simulações, né, e testam vários tipos de transformação de dados
E o que eles recomendam é justamente isso, né? Que você faça uma transformação de dados ou pela distância de corda ou a Hellinger, né? Para depois entrar com essa matriz de dados transformada, né? Aqui pode ser, de novo, tanto a distância de corda quanto de Hellinger. E aí a ideia é que você faça isso antes, né, de entrar com essa matriz já transformada em algum tipo de análise de ordenação, seja ela restrita ou irrestrita. Porque essa matriz transformada tem muito mais chances de preservar, né, a distâncias, né, euclidianas ou de ser ou se você calcular uma distância, né, a partir dessa matriz de dados transformados, ela tem maior chance de ser métrica e respeitar aquelas características métricas ou euclidianas, como eu disse lá. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai de fato voltar a falar disso, mas só para dar um pouco mais de contexto nisso e explicar para vocês a importância da gente falar sobre isso, né? Uma análise de componentes principais, uma PCA, ela mantém, a gente diz que ela mantém, né, a distância euclidiana. Então ela foi feita para lidar com dados quantitativos apenas. Então a gente não consegue fazer uma ordenação usando uma PCA a partir de uma matriz de composição de espécies, né? Não faz sentido, é incorreto você fazer isso. O ponto é, se você fizer esse tipo de transformação de Hellinger, por exemplo, antes de fazer a sua PCA ou a RDA, né, que é basicamente a versão restrita da PCA, você aí sim consegue uma matriz cuja distância vai ter propriedades euclidianas, e aí sim você consegue ordenar essa matriz usando uma PCA ou uma RDA, né? Então, é o que a gente vai chamar de PCA baseada em transformação, né? Transformation Based PCA. A gente vai voltar a falar disso em algum outro contexto. Então, como eu já tinha dito, né, tanto a distância de Hellinger quanto a de Cox, se a gente usar ela para transformar os nossos dados, elas, nesse contexto de transformação, elas fazem parte de uma série de transformação muito parecida com a que é utilizada para dados univariados, né, que é um tipo de transformação bastante famosa, chamada de Box-Cox, né? Então, esse trabalho de 2018 do Legendre e do Burkhard, eles demonstram isso, né? Que as distâncias de corda, né, de Hellinger e a log corda, elas são, como eu disse, parte dessa série de transformações que é equivalente à de Box-Cox. Então, assim como lá no Box-Cox, a tradicional, a já conhecida, a gente tinha um parâmetro chamado de lambda. Então, se você utilizasse esse parâmetro lambda, você atribuísse ele vários números, você acabava tendo um tipo de transformação ou outra. Por exemplo, você poderia alterar o lambda e ter uma transformação de log. Se você desse um outro valor de lambda, isso seria equivalente a você tirar uma raiz quadrada do seu vetor, né, do seu número. Então, aqui, a novidade desse artigo do Legendre e do Burkhard é que eles mostraram que a distância de corda seria equivalente a você utilizar um lambda igual a 1. Né? Se você utilizasse um lambda de meio, isso seria equivalente a você transformar por Hellinger. Se você utilizasse um lambda igual a 0, isso seria equivalente a você fazer uma log da corda. Né? Então, isso te permite, né, esse tipo de abordagem te permite fazer vários tipos de normalização de frequências de distribuição ou de abundâncias de espécies, só que de forma unificada num único arcabouço matemático. Você não precisa utilizar diversos tipos de transformações independentes, né, se você entende que elas estão ou fazem parte de um único arcabouço matemático, né? Então, os autores desse artigo forneceram esse código de R, que, se eu não me engano, já está incorporado nos pacotes do R. Né? Você não precisa necessariamente baixar
o código que está lá no material suplementar. Eu sei que é muita informação, né? E aí, de novo, pode parecer uma coisa fora de contexto, às vezes, mas eu prefiro construir esses tijolinhos, digamos assim, de conhecimento dessa forma. A gente entende as coisas um pouco separadas, né? Para depois juntar, depois, porque, enfim, eu acho que fica muito mais confuso se eu fornecer um monte de informação de uma vez só. Então, fique comigo, Jack Chan. Você vai entender as coisas daqui a pouco. Eu vou adicionando mais informação e as coisas vão se encaixando mais nesse quebra-cabeça. Então aqui de novo uma outra, vocês devem ter percebido que eu gosto bastante desse livro do Michael Grace, eu de fato gosto. Esse é uma outra tabelinha, né, do livro deles, em que ele tem um protocolo, né, de verificação de dados que é muito, muito parecido com o que eu mostrei, né, agora, para você fazer transformações nos seus dados. A gente estava falando sobre padronização anteriormente, né, tem uma tabelinha para isso, agora essa tabelinha é para dados de composição, né, Species Data Matrices. Então ele propõe um protocolo aqui que a gente vai voltar a falar dele quando a gente estiver falando de análise de correspondência, né, a ACA, que é basicamente você lidar... Tem um certo problema quando você tem muitas espécies raras no seu conjunto de dados, né? Elas podem enviesar a sua ordenação, então tem um certo protocolo para você analisar isso, para ver se você de fato tem muitas espécies raras e a maneira como você lida com isso. Então eu vou voltar a falar sobre ou, inclusive dando exemplos, né, de como a gente lida com isso no contexto da CA. E aí, eu te mostrei vários tipos de coeficientes, né, para diferentes tipos de dados, mas e aí, como é que a gente escolhe isso? Ou aliás, faz diferença, né, o tipo de coeficiente que a gente escolhe? Isso vai ter algum tipo de impacto na minha análise? Te digo que sim, né? A gente vai ver em seguida que tem um exemplo, né? De novo do capítulo 7 do Legendre, em que a gente usa diferentes tipos de coeficiente de distância e a gente vai observar como é que isso vai aparecer, como isso vai impactar o nosso diagrama de ordenação. Então, olha só, isso aqui tem de novo, né, uma matriz típica de composição de espécies. Eu tenho aqui locais e as espécies, né? 3 locais, 5 espécies. Então, eu tenho diferentes tipos de abundância, né, de espécies, né, ao longo desses locais. E aí eu vou aplicar, né, ou vou utilizar 3 diferentes tipos de coeficiente de distância, né? Então, que é eu vou primeiro utilizar aqui esse D14, que enfim, esses números remetem àquela tabelinha do Legendre que eu mostrei lá no comecinho da aula. Mas é basicamente, enfim, uma métrica aqui. Que no caso desse caso, ele não é, nesse exemplo, ele não é uma distância métrica, né? Mas então como a gente tem 3 locais, a gente vai fazer a distância para a par entre eles, né? Então a distância de x1 para x2 é essa aqui, x1 para x3 é essa aqui, x2, x3 é esse número aqui. O ponto é, se a gente, né, utilizar diferentes tipos... Esse era né? Uma das coeficientes de distância, né? E que vai me dar se a gente voltar aqui, né? A gente vai ver que esse sítio 3, por exemplo, ele talvez seja o mais diferente de todos, porque ele tem uma única espécie, né, que é mais abundante, e todas as outras elas são extremamente raras nesse. Então eu esperaria, né, que os sítios 2 e 3 fossem mais parecidos entre si do que, né, o 1 com 3 e o 2 com 3. É isso pelo menos que está aparecendo visualmente aqui nessa conjunto de dados. E de fato é o que aparece, né? Olha só, o 1 e o 3 eles estão bem próximos esse índice mostra isso pra gente.
mas o 1 e o 3, o 2 e o 3 já aparecem bem mais distantes entre si. O ponto é que se eu utilizar diferentes coeficientes de distância para construir o diagrama de ordenação, a gente vai aprender como fazer isso na aula de ordenação irrestrita. Olha só o que aparece. Se eu utilizar a distância euclidiana, é ao contrário, eu tenho uma parecença, né, muito mais próxima entre os locais 2 e 3, aí o sítio 1 fica mais separado, né? Aí, claro, se você utilizar outros tipos porque justamente a distância euclidiana sofre daqueles problemas que a gente mostrou há pouco, né, no vídeo anterior. Aí aqui já, se você utilizar coeficientes que lidam ou que são apropriados para esse tipo de dados de contagem, aí sim faz mais sentido. Você tem o sítio 1 e 2 mais próximos entre si e já separados do sítio 3. Aí, claro, o quão distante eles são entre si vai variar um pouquinho entre o tipo de coeficiente, né? E se ele dá mais peso para espécies raras ou exacerba, né, essa diferença em termos de espécies compartilhadas, né? Por exemplo, aqui no caso da porcentagem de diferença ou breakouts. Então, aqui no caso do sítio 1 e 2, eles ainda estão próximos, né, no diagrama de ordenação, separados do sítio 3, mas você vê que a distância entre eles aumentou, porque se a gente voltar aqui, ó, eles têm essas espécies, né, compartilhadas, algumas delas, principalmente, né, a espécie Y4 aqui e a Y2, elas têm abundâncias um pouquinho diferentes entre elas, e aí você já vê que tem uma diferença bem grande no caso desse tipo de coeficiente, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que esse tipo de decisão, né, de que tipo de coeficiente utilizar, ele é importante porque ele vai impactar a sua análise no fim das contas, né? Só para deixar bastante claro isso. E aí, existe algum tipo de maneira simples da gente escolher o nosso índice? Sim, existe. Existe, inclusive, como eu tinha dito antes, uma chave taxonômica, né? Tipo uma chave dicotômica. Lá no final do capítulo 7 do Legendre, ele mostra basicamente uma chave, né? Uma chave dicotômica que você vai encaixando o seu tipo de dado, né? Nesse caso aqui é para coeficiente assimétrico, então imagina que você está lidando aqui com descritores, né? Então, que tipo de dado você tem? Ele te pergunta, né? É presença e ausência ou é quantitativo? Aí se for 1, você faz tal coisa, né? Aí você passa para o passo 3, aí você vai no passo 3, né? Tem abundância, etc. Né? Então, isso te ajuda a encontrar, né, nessa floresta que eu concordo que é muito coeficiente, é muita informação, né? Mas isso aqui ajuda a gente a caminhar por essa floresta, né? Um pouco mais, por exemplo. E aí aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui no caso para descritores, aqui eu estou pensando já a relação entre os descritores ambientais ou nos atributos das espécies, por exemplo. Mas é o mesmo tipo de raciocínio. Então é isso, gente. Eu sei que é bastante informação, né? Eu sei que a disciplina só está começando, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nessa aula, né? Ela é muito importante, como eu disse lá no começo, e porque dela vai depender todo o seu entendimento daqui para frente. Ela é essencial para a gente entender como funciona, né, por trás tanto as análises de ordenação quanto as de agrupamento, que a gente inclusive vai ver a seguir, né? Na próxima aula a gente vai falar justamente das análises de agrupamento. Então fique à vontade, né? Aproveite esse vídeo, assista, né? Volte ele, assista várias vezes, utilize os fóruns lá do Moodle que a gente deixou, ou se você estiver vendo isso aqui no YouTube em algum momento, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, vou tentar responder assim que possível, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo, né? E até mais.